Hoje a gente vai falar a respeito de mais um juiz que Deus levantou, um homem chamado Jefté, na nação de Israel. Foi o 8º juiz de Israel e a história dele é contada em Juízes 11, de 1 a 11, que diz assim: Era então Jefté o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi e disseram a Jefté: Vem e sê o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós, e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. Amém. Olha só, essa história, uma história, eu gosto dessa história, e ela até tem algumas coisas que são parecidas com a história que a gente falou de Abimeleque, né, filho de Gideão. Porque aqui vai contar a história de um homem que o texto começa dizendo que ele era homem valente. O texto começa dizendo que ele era um homem corajoso, que ele era um homem forte. Porém, logo depois tem uma vírgula e diz assim: porém, filho de uma prostituta, né? Esse porém, filho de uma prostituta, está, na verdade, desvalorizando esse homem valente, esse homem forte que o texto está nos falando. Até porque, como nós falamos a respeito de Abimeleque, naquele tempo as coisas eram muito mais até severas do que nos dias de hoje. E uma pessoa que, por exemplo, nesse caso aqui de Jefté, ele foi fruto, ele nasceu de um relacionamento do seu pai com uma prostituta. Então ele tinha suas esposas e aí ele sai com uma prostituta, a prostituta engravida e tem um filho e nasce Jefté. Esse menino que nasce Jefté, ele não tem direito na casa do pai, ele não tem direito na família. Então ele já nasce numa situação extremamente difícil. Ele, na verdade, nasce rejeitado, ele nasce, ele é um acidente, na verdade. Ele é alguém que não desejaram, né? Ele não foi planejado. O pai não falou: puxa, eu gostaria de ter um filho aqui com a minha esposa. Não, ele foi um acidente, foi algo que não desejaram. Então ele nasce e a gente com certeza vai ver que ele carrega cicatrizes, até porque por conta dessa situação que ele vai viver na sua vida e na situação que aquela família, no tempo que eles viviam, a gente vai ver que os irmãos mandam ele embora, os irmãos não aceitam ele em casa, os irmãos falam para ele: olha, você não tem parte aqui nessa família, você não tem parte da herança, a gente não te quer aqui. Você já parou para imaginar as cicatrizes, as frustrações e o que aquele rapaz passou, o que foi gerado no seu coração, né? Porque além de ele não ter sido aceito, além de ele ter sido gerado, né, sua mãe ser uma prostituta e ele não ter parte na casa do pai e já ter tido traumas, talvez desde o seu nascimento, agora ele está crescendo um pouco, e aí a Bíblia vai contar que os próprios irmãos, na verdade meio-irmãos, o que é que eles fazem? Eles expulsam ele de casa. Eles falam: olha, você não tem parte aqui conosco, você não tem parte da herança, você não pode ficar aqui, você não vai morar nessa casa. Eles expulsam esse rapaz chamado Jefté, mandam ele embora, e aí esse rapaz chamado
Jefté, ele vai morar numa cidade chamada Tobi, ficava a mais ou menos 25 quilômetros do lugar onde eles estavam, e ele vai embora e ele vai morar nesse lugar, e talvez a gente olhando para a história, a gente pensa assim, puxa, que situação terrível, né? Esse é o cara, esse é o tipo de gente que a gente olha e diz assim, puxa, esse aqui tinha tudo para dar errado na vida. Esse aqui, se a gente pudesse conhecer o final da história, a gente diria, puxa, como é que será que foi o final dessa história? Esse cara tinha tudo para ser um delinquente, talvez se envolver com coisas erradas, com drogas, bebidas, com coisas ilícitas, enfim, porque a história dele foi uma história extremamente difícil, né? Deus, a gente vê que o texto começa dizendo que a forma que Deus ouvia era homem valente, era um homem forte, porém, a sua realidade não era assim, né? Deus o via como um homem valente, mas as pessoas não o viam como um homem valente, as pessoas não valorizavam ele, as pessoas não davam crédito a ele, as pessoas não queriam ele por perto, e a primeira coisa que eu aprendo aqui nessa história, sabe qual é? É que aquilo que as pessoas pensam de mim, aquilo que as pessoas fazem para mim, aquilo que as pessoas pensam ao meu respeito, não me desqualifica diante de Deus, porque eles rejeitaram Jefté, eles mandaram Jefté embora, eles disseram, olha, você não serve para ficar aqui, você não tem parte na herança do nosso pai, você não vai morar conosco, você não vai ficar aqui na nossa casa, e ele podia pensar muito bem, puxa, agora eu vou fugir, e ele foge mesmo, porque com medo até de morrer, e ele vai embora, e ele podia pensar, puxa, agora eu vou viver na minha vida, e a minha vida vai ser uma desgraça, porque lançaram palavras sobre mim, falaram para mim que eu sou um filho bastardo, falaram para mim que eu não tenho parte na herança, que eu sou um acidente, que a minha vida vai ser uma desgraça mesmo, e na verdade muitas vezes é o que acontece na vida de muitas pessoas, porque muitas vezes as coisas não saem da maneira que nós planejamos, muitas vezes você pode ter sido fruto de algo que você não desejou, você pode muitas vezes na sua vida se encontrar numa situação que você fala, pô, eu não fiz nada para estar aqui, e não foi culpa dele, ele não tinha feito nada para estar nesse lugar, e nessa posição, ele simplesmente nasceu numa casa onde o rejeitaram, onde mandaram ele embora, e agora ele se encontra nessa situação extremamente difícil, de ter que lidar com rejeição da sua própria família, dos seus próprios irmãos, imagina as feridas no seu coração, e muitas vezes na vida, a gente lidar com isso, porque nem tudo sai da maneira que a gente planejou. Às vezes a gente planeja, às vezes a gente pensa que vai acontecer de determinada maneira, determinada forma, mas não acontece, e a gente pensa que as pessoas vão agir assim com a gente pensa que vai acontecer de tal forma e não acontece. Muitas vezes algumas coisas acontecem, pessoas fazem algumas coisas para nós, e a gente pensa, e agora como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos sair dessa situação? E agora, será que eu vou viver para o resto da minha vida desse jeito aqui? E eu olho para a vida desse rapaz aqui, eu penso, puxa, que situação difícil, mas a primeira coisa que eu aprendo aqui é o seguinte, queridos, aquilo que fazem para mim não definem quem eu sou, aquilo que plantaram na minha vida não define quem eu sou, aquilo que fizeram para mim, talvez durante a minha vida toda, não define quem eu sou, sabe, porque eu tive o privilégio, o presente de, por exemplo, ter pais maravilhosos que sempre acreditaram em mim, que falaram, você é uma bênção, você vai ser uma bênção, sempre lançaram palavras de bênção sobre a minha vida, mas tem pessoas que não, tem pessoas que nasceram, cresceram, e a vida foi uma confusão, e sempre ouviram palavras negativas, olha, você não vai ser ninguém, você é um zero à esquerda, você é isso, você não vai conseguir nada na vida, e muitas pessoas pensam que o que define a vida delas são as palavras, é o passado, é o que elas viveram até aqui, mas isso não define quem você é, como o texto diz, olha, homem valente, por mais que as pessoas olhavam e enxergavam o bastardo, as pessoas olhavam e enxergavam, olha, é o filho da prostituta, é aquele que não vai ter nada na vida, mas Deus via o homem valente. O que importa na minha vida, o que importa na sua vida não é o que pensam sobre mim e sobre você, não é o que a mãe, o que o pai, que o tio, que a tia falaram ou fizeram para mim e para você, o que importa nas nossas vidas é o que Deus pensa sobre nós e o que Ele tem preparado para as nossas vidas.
Talvez as pessoas olhem e digam assim, um filho bastardo, mas Deus está dizendo, é valente. As pessoas olhem e dizem assim, olha, é um zero à esquerda, mas Deus está dizendo, olha, é um homem valente, é uma mulher valente. Talvez as pessoas estão dizendo, olha, esse aqui não vai ser ninguém na vida, mas Deus está olhando e está dizendo, não, é homem, é mulher valente, porque Deus enxerga aquilo que nós não podemos ver. Deus está vendo lá na frente. Muitas vezes a gente quer definir o nosso presente e o nosso futuro pelas coisas que nos aconteceram até aqui, mas Deus já está vendo lá na frente, Ele sabe o que Ele vai fazer através das nossas vidas. Agora, passou momentos difíceis? Passou. Porque ninguém quer ser rejeitado, ninguém quer sofrer na vida, ninguém quer ser abandonado, ninguém quer se sentir assim, mas a verdade, queridos, é que na vida a gente sofre, na vida a gente passa por situações e por problemas e por circunstâncias que a gente não gostaria de passar. Essa é a verdade. Ele não planejou aquilo ali, Jefté, ele não teve culpa daquilo ali, ele simplesmente fizeram aquilo com ele nasceu numa casa onde ele foi rejeitado, ele nasceu num lugar onde as pessoas não o aceitaram, ele nasceu num lugar onde os próprios irmãos olharam para ele e disseram, olha, some daqui porque nós não queremos você nessa casa, nós não queremos você como nosso irmão, você não tem parte na herança, pode ir embora daqui. Ele não fez nada para merecer aquilo, ele só nasceu, e muitas vezes é exatamente o que acontece, você se sente injustiçado, você fala, puxa, mas por que eu estou vivendo isso aqui? Por que isso aconteceu na minha vida? Por que eu sofri isso aqui na minha vida? Né? Pessoas sofrem abandonos, pessoas perdem pessoas que amam, e muitas vezes no meio de situações extremamente difíceis nas nossas vidas, a gente levanta os nossos olhos para Deus e pergunta e se questiona, Deus, por que é que eu estou passando por isso aqui? Porque muitas vezes no sofrimento, na dor, é difícil de ver Deus, é difícil de compreender o porquê que nós estamos, por que Deus está permitindo que a gente passe pelo que nós estamos passando. A gente fala, Deus, mas eu não fiz nada para estar merecendo isso aqui, porque tem gente que está colhendo simplesmente o que plantou. Você sabe que você está colhendo coisa ruim, porque você fez coisas ruins, mas tem gente que não fez nada de ruim, está colhendo coisas ruins e está falando, meu Deus, por que é que eu estou vivendo isso aqui? Na vida, coisas ruins acontecem, pessoas são abandonadas, pessoas te traem, pessoas vão embora, pessoas dizem para você, não, estou junto com você, não abro mão, e elas viram as costas para você no momento que você mais precisava da tua vida, e aquilo parte o seu coração. Pessoas morrem, e aquilo parte o nosso coração, e muitas vezes a gente não compreende, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, o sofrimento, a dor, os desertos da vida, os momentos difíceis que a gente passa, às vezes a gente não compreende, mas para Deus nunca é desperdiçado. Saiba disso, Deus nunca desperdiça. Eu não estou dizendo que é a vontade de Deus, é diferente, é outra coisa. Eu não estou falando que você está passando pelo que você está passando e é a vontade de Deus. Não, olha, Deus está olhando, está dizendo isso, eu estou gostando que você está passando, estou gostando que você está sofrendo. Não. Deus é um Deus bom. Coisas ruins acontecem porque a gente vive num mundo caído, porque o pecado está aqui, né? Então pessoas fazem coisas ruins para nós, pessoas muitas vezes nos tratam da maneira que não deveriam tratar, pessoas nos traem, muitas vezes a gente não fez nada para merecer, mas coisas acontecem. Mas saiba de uma coisa, se você anda com Deus, mesmo quando coisas ruins acontecem com você, saiba que Deus não desperdiça mesmo as coisas ruins que te fazem, mesmo os momentos difíceis que você está passando, tenha certeza disso. Talvez você não esteja compreendendo, dizer, Deus, mas eu estou cansado, eu estou chorando, eu sei, é difícil, algumas vezes é difícil, mas saiba de uma coisa, que Deus está usando esse período, Deus está usando esse momento, Deus está usando essa dor, Deus está usando esse momento difícil que você está passando, talvez para forjar o teu coração, talvez para moldar o teu coração, o teu caráter, te preparando para a nova fase, te preparando para uma nova estação, para aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Não que Ele queira ver você sofrendo, mas Deus é tão bom, que mesmo quando no sofrimento, quando fazem coisas ruins para nós, Ele vai lá e da coisa ruim Ele faz coisa boa. Por isso que Romanos 8:28 diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas boas, as coisas ruins, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se eu amo a Deus, todas, a Bíblia diz todas as coisas, não são algumas, até as coisas ruins, mas me mandaram embora do emprego, mas me caíram, todas as coisas cooperam para o bem daqueles
aqueles que amam a Deus, através daquele momento difícil, através daquele choro, através daquele abandono, através daquela cicatriz. É claro, se nós pudéssemos escolher, a gente escolheria não sofrer, mas Deus, mesmo nestes momentos difíceis, Ele está trabalhando. Deus não dorme, Deus não se esqueceu de você. Você não está vendo, mas Deus está te vendo. Você não está enxergando Deus, mas Deus está te enxergando. As tuas lágrimas caem dos teus olhos e você pensa, Deus se esqueceu de mim, mas Deus não se esqueceu de você. Pode ter certeza disso. Ele está te vendo, Ele sabe da tua história, Ele sabe de tudo, e Ele está te preparando para a nova fase da sua vida. O diabo está pensando, venci. O diabo está pensando, olha, eu coloquei uma situação difícil e agora essa pessoa, eu vou deixar ela deprimida, eu vou deixar abatida, mas Deus está olhando e está falando, eu vou fazer essa pessoa mais forte, eu vou moldar o coração dela, eu vou fazer dela a pessoa que ela precisa ser, porque o lugar que eu vou levar ela precisa ter um coração resistente, ela precisa estar firme, ela precisa estar forte. Enquanto o diabo está pensando, agora eu derrubo ela, Deus está falando, uma grande oportunidade de eu trabalhar, de eu fazer aquilo que essa pessoa nunca imaginou que poderia ser feito na sua vida. Queridos, momentos de crise, momentos de grande adversidade, na verdade são grandes oportunidades de milagres sobrenaturais de Deus nas nossas vidas. Nada é desperdiçado para Deus. Agora, é uma escolha, porque cicatrizes tinha, frustração tinha, chateado? Com certeza. Ser humano. Você acha que Jefté não chorou? Você acha que ele não deitou a noite sangrando e falou, por que eu estou vivendo isso? Por que meus próprios irmãos estão fazendo isso comigo? Por que eu fiz nada para eles? Não precisava nem de herança, mas podia ter deixado eu morar lá com eles, estar junto. Meus irmãos, meio-irmãos. Você acha que ele não ficou triste? Ficou. Ele teve que ir embora, fugir, porque iam matar ele. Foi para um lugar desconhecido, foi para uma cidade que ele não tinha amigos, não tinha família, sozinho, com seu coração machucado, mas lá nesse lugar, agora ele tinha uma escolha a fazer. Ele tinha uma escolha a fazer. Ou ele viveria por aquilo que fizeram para ele, ou ele permitiria que o seu coração ficasse preso naquela amargura, com ressentimentos, com raiva, com ódio dos irmãos, e deixasse que a sua vida ficasse paralisada, porque é isso que acontece quando a gente fica preso naquilo que fizeram para nós. A vida para, a gente presta tanta atenção naquilo que fizeram para nós, que a gente não consegue olhar para frente, olhar para o futuro. Ele podia ter feito essa escolha de dizer, não, olha, e ter ido para lá e ficado com raiva a vida inteira e ficado focando, eu vou voltar um dia, eu vou matar meus irmãos, eu vou planejar, eu vou voltar e vou destruir a vida deles, mas a gente vê que essa não foi a escolha dele. Ele segue a vida, ele progride, ele prospera no lugar onde ele está, ele fez uma escolha. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, olha só, a gente não pode escolher aquilo que fazem para nós, mas a gente pode escolher aquilo que a gente responde para as pessoas, a gente pode escolher aquilo que a gente faz com o que fazem para nós. A gente não pode escolher se nos abandonaram, se nos deixaram, se foram mal educados conosco, se viraram as costas para nós. Muitas vezes as coisas que acontecem conosco na vida a gente não escolhe, mas a gente escolhe a postura que vamos ter diante dos problemas, a gente escolhe a postura que vamos ter com aquilo que está nos acontecendo. Sempre eu e você vamos ter essa decisão, puxa, eu vou deixar que isso me abata, eu vou deixar que isso vença a minha vida, eu vou ficar preso nisso aqui, eu vou ficar com raiva, eu vou ficar com ódio, ou não. É uma escolha minha e sua. Tem coisas que as pessoas vão fazer para nós e a gente não escolhe. Olha, me abandonaram, eu sei, tem histórias que são tristes demais, olha, me deixou, olha, aconteceu isso, aconteceu, eu sei disso, e é triste, chora, com certeza Jefté chorou também, mas é uma escolha, ou você fica preso naquilo que te fizeram, ou você faz uma escolha de seguir em frente, olhar para frente. Sabe por quê? Porque Deus tem um futuro para você, Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Talvez você pense, minha vida acabou, destruíram a minha vida. Não. Se você respira, se você está vivo, se você está viva, saiba de uma coisa, independente do que fizeram com você e para você, Deus tem planos, Deus tem sonhos, Deus tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida e através da sua vida, mas você precisa fazer uma escolha de seguir em frente.
Quanta gente não fica presa e amarrada naquilo que fizeram? Tem gente que está presa no passado. Sabe o que aconteceu? Você pensa que aconteceu semana passada, né? Sabe que a pessoa está acabada, que aconteceu, você fala, quando foi semana passada? Não, faz 18 anos. Mas você ainda está chorando desse jeito? Já não passou o luto? Não, você chora, mas para de chorar. E muitas vezes a gente fica lá, ele teve uma escolha a fazer. E como é que eu sei que ele teve uma escolha diferente? Porque a gente vai ver os frutos, a gente vai ver o resultado. A gente vai ver que ele cresce, a gente vai ver que ele prospera, a gente vê que ele faz alguma coisa, que a vida dele segue. E não tem como a vida de uma pessoa seguir, não tem como a vida de uma pessoa andar para frente se ela está presa no passado. Então ele tomou essa decisão, uma decisão que eu e você precisamos tomar. O texto vai nos mostrar, vai falar para nós que algumas pessoas se juntaram com Jefté no lugar onde ele estava lá em Tobi. É interessante porque o texto vai dizer diz o seguinte, olha só. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Olha só, ele foi lá para Tobi, então agora ele está lá, ele podia ficar lá chorando, se eu não me engano, mas o texto vai dizer o seguinte, que algumas pessoas se reuniram lá com Jefté, naquele lugar, e o texto, as palavras que são usadas aqui são interessantes, porque olha o que diz, essa palavra saíam com ele, essa palavra saíam, o significado dela no original é avançar visando resultados, libertar. A palavra usada aqui para levianos, que foram os homens que a Bíblia diz que se juntaram com Jefté, no original diz o seguinte, é vazio, vão, inútil, sem valor. Então o que a gente sabe? A gente sabe que um monte de homem vão, um monte de homem inútil, um monte de gente que ninguém queria saber daquelas pessoas se juntaram com Jefté para quê? Para sair, para batalhar, para sair, para guerrear. Então Jefté está lá em Tobi e ele monta um time dos inúteis. Aqueles que ninguém queria, Jefté fala, vem comigo que nós vamos vencer. Isso me chama atenção, sabe, porque eu vejo aqui que Jefté, ele pega aquilo que ele tinha nas suas mãos, ele pega aquilo que a sua realidade, ele faz da sua realidade, ele pega aquilo que sobrou, na verdade, restou, mas ele não fica chorando pelo passado, ele não fica, mas e agora, ó céus, ó terra, mas agora eu vou ficar aqui para também. Não, ele olha para aquilo ali e ele fala, bom, só tem inútil, só tem gente que ninguém quer, mas tá bom, é o que tem, então vamos fazer alguma coisa com o que nós temos nas mãos. Então aquela turma junta, e me chama atenção, porque se aquela turma se juntou com Jefté, é porque ele tinha alguma coisa a oferecer, eles viram em Jefté alguma coisa, porque olharam para ele e falaram, que vamos se juntar com esse cara aí? Com certeza ele era um líder nato, ele era alguém que chegou lá, já colocou a coisa para funcionar, e já saiu olhando, falou, bom, as pessoas começaram a seguir, ele juntou uma turma, e começaram a batalhar, começaram a enfrentar algumas guerras. Então aqui eu aprendo uma lição, o que é que ele fez? Ele fez alguma coisa, ele seguiu a sua vida, ele não ficou preso no passado, e muitas vezes nós não conseguimos fazer isso, quando as coisas saem do nosso plano, quando as coisas não saem da maneira que a gente planejou. Mas eu nasci lá na casa do papai, e se não tivesse acontecido isso comigo, eu ia estar lá na casa do meu pai, tudo certo, comendo, dormindo numa cama boa. Agora eu estou aqui em Tobi, estou tendo que me virar, meu amigo, minha amiga, aconteceu, vai fazer o que? Agora você tem uma escolha de mudar a tua história, de mudar a situação que você se encontra ou não, ou ficar chorando para o resto da vida. Tem pessoas que vão escolher ficar lá se lamentando por aquilo que aconteceu, e tem pessoas que vão decidir, não, eu vou mudar a minha realidade, eu vou mudar a minha história, eu vou fazer alguma coisa. Eu acredito que eu sou um homem valente, por mais que tenham dito para mim, olha, você é um bastardo, você não vai ser ninguém na sua vida. Eu acredito que eu posso fazer a diferença, seja em Tobi, seja em Gileade, seja em qualquer lugar. Eu sei que se eu fizer alguma coisa, Deus vai me abençoar. E lá em Tobi, ele ajunta alguns homens, e aí eles começam a fazer alguma coisa. Isso para mim é muito legal, sabe, porque me fala sobre um Deus também que não está
limitado a um lugar, não está limitado a uma classe social, não está limitado a nada. Nós temos um Deus ilimitado, porque a gente podia olhar e dizer assim, olha, Deus podia fazer se Ele estivesse lá em Gileade, Deus podia fazer se Ele estivesse na casa do Pai. Não, Deus pode fazer mesmo se Ele estivesse lá em Tobi, Deus pode fazer se Ele estivesse escondido. A gente vê na Bíblia histórias de pessoas que estão escondidas. A gente vê o rei Davi, está lá no pasto cuidando das ovelhas do seu pai, e Deus vai lá o encontrar, porque ele seria ungido, próximo rei de Israel. Para Deus não importa a classe social, para Deus não importa o local, para Deus não importa a cidade, pode estar escondido no mato, não interessa, Deus encontra onde for preciso encontrar. Talvez Jefté podia pensar, mas agora eu estou aqui em Tobi, o que é que vai sair daqui de Tobi, o que é que eu vou fazer aqui? Lá seria muito mais fácil, tudo bem, podia ser mais fácil, mas olha só, para Deus não existe impossível, para Deus não existe impossível. O Deus que faz em Gileade pode fazer em Tobi também, o Deus que usa a vida de alguém aqui pode usar lá também. As pessoas não estavam vendo o que Jefté estava fazendo, as pessoas não estavam vendo enquanto Jefté começou a juntar alguns homens, começou a guerrear, mas Deus estava vendo. As pessoas não sabiam se aquele garoto, o bastardo, estava agora lá bebendo e jogando a sua vida fora, mas Deus estava vendo o que Jefté estava fazendo, porque Deus está em todos os lugares e Ele vê tudo o que acontece. Saiba disso. Saiba disso. Aí a gente leu aqui a história. O que acontece? Com certeza, Jefté, o texto não fala isso, mas com certeza eles começaram a vencer uma batalha ou outra e tal, e Jefté ficou conhecido. Por quê? Porque se ele não tivesse ficado conhecido, se ninguém soubesse dele, não iriam sair lá de Gileade para ir buscar Jefté lá em Tobi. Precisamos de um guerreiro, precisamos de um líder para liderar o nosso exército. Então pega aqui, quem que é? Não, vamos lá para Tobi buscar o bastardo. Mas vocês não mandaram ele embora? Mandamos. Mas agora vamos lá buscar ele de novo. Mas para essa função aqui, não temos mais ninguém, precisa ser ele. Como é que eles sabiam disso? Como é que eles acharam isso? Com certeza eles ouviram notícia, com certeza ficaram sabendo, lá em Tobi, meu irmão, tem um maluco lá que está matando todo mundo, ele está indo para as guerras com os malucos que se juntaram com ele lá, é tudo doidão mesmo, ninguém queria saber dos doidão, ele juntou uns doidão e estão indo, essa aqui é a minha versão, tá? Quando eu leio a Bíblia eu imagino essas coisas. Aí os malucos estão indo, estão cortando a cabeça e guerreando e tal, e aí os caras estão lá, ouviram essa história, assim, a gente precisa desse cara, mas não gostamos dele, ele é o filho bastardo, a gente manda ele embora, não tem problema. Meu querido, a gente vai ter que passar por cima dos sentimentos agora, porque se a gente não trouxer esse cara, a gente vai morrer na mão a gente já está sofrendo opressão, já faz 16, 18 anos, fazer o quê? A gente vai ter que engolir a seco agora o Jefté que a gente mandou embora, vamos trazer ele de volta, e Deus, eu gosto, Deus faz essas coisas assim mesmo. Oh, coisa boa. E aí de repente Jefté está lá em Tobi, chega a cavalaria. Jefté, o que está acontecendo? Aí chegam para ele e falam, você não quer ir nos liderar na batalha, na guerra? Ele até questiona, falou, mas não foram vocês que me mandaram embora, me desprezaram? Estão me chamando agora? Vocês precisam de mim agora? Aí eles assumiram, falaram, a gente precisa de você agora. Sabe o que eu gosto disso aqui? Porque o texto vai dizer o seguinte, no versículo 4, que diz assim, passado algum tempo, Jefté foi mandado embora, com o coração partido, triste, foi para Tobi, começou a trabalhar, foi fiel lá, e aí o texto diz o seguinte, passou um tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você, o tempo vai mostrar quem é você para as pessoas. Muitas vezes a gente quer ficar tentando provar as coisas para as pessoas, a gente quer ficar tentando mostrar quem nós somos e o que Deus colocou nas nossas vidas, mas o tempo faz isso. Se eu e você formos fiel naquilo que Deus nos chamou para fazermos, o tempo vai se encarregar, o tempo de Deus vai se encarregar de mostrar para as pessoas, olha, você carrega o que nós precisamos, pode vir, porque agora a gente precisa de você. Você não precisa ficar tentando convencer ninguém, você não precisa ficar tentando provar nada para ninguém. Antes o bastardo, mas agora as pessoas estão lá diante de Jefté dizendo, olha,
olha, nós precisamos de você. Ele não foi pedir nada para ninguém, ele não voltou lá para Gileade, ele não foi convencer ninguém, ele não foi falar, olha, eu estou guerreando, eu estou bom de guerra, pode me convidar que eu vou liderar vocês. Não, ele não fez nada, ele estava lá e foram buscar ele no lugar que ele estava. O tempo se encarrega de mostrar quem nós somos. Querido, querida, saiba de uma coisa, a única coisa que você precisa fazer na sua vida é ser fiel diante de Deus, porque as pessoas não estavam vendo o que Jefté estava fazendo há algum tempo, não sei quanto tempo, mas algum tempo, as pessoas não estavam vendo o que Jefté estava fazendo, mas Deus estava vendo. As pessoas não estavam lá em Tobi vendo as batalhas, mas Deus estava vendo. As pessoas não estão no seu quarto, na sua casa, enquanto você é fiel, enquanto você obedece a Deus, você obedece a palavra, quando você diz não ao pecado, quando você escolhe até sofrer algumas coisas, porque você está querendo obedecer a palavra de Deus. As pessoas não estão lá vendo, mas Deus está vendo todas as coisas. Deus está vendo, e passa um tempo, eu e você somos provados no tempo. O tempo passa, e aí vem a honra de Deus nas nossas vidas. O tempo passou. A verdade é que nós carregamos o que o mundo precisa. Eu acredito nisso. Nós carregamos o que o mundo precisa. Algumas coisas que me chamam a atenção nessa história, que eu vejo que Jefté ele fez e que eu e você precisamos fazer, porque a oportunidade chegou para Jefté. A oportunidade chegou lá e bateu na porta e falaram para ele, olha, a gente quer te levar. Mas isso só aconteceu com Jefté. Por quê? Porque um dia ele fez uma escolha na vida dele. Um dia que jogaram ele fora, um dia que jogaram ele de canto, um dia que falaram, você não presta para nada, vai embora. Ele tomou uma decisão, não, eu não sou isso aqui, eu não sou um lixo, eu vou fazer alguma coisa com a minha vida. Sabe, Deus pode me abençoar. E ele tomou uma decisão e ele começou a fazer alguma coisa. Ele fez com o pouco que ele tinha, talvez com os inúteis que ele tinha lá à sua volta, que ninguém valorizava, ninguém dava crédito, ninguém queria saber. Ele falou, mas é o que eu tenho, é o que eu vou fazer. Aqui eu vejo princípios, queridos, da palavra de Deus, sabe, quando nós somos fiéis no pouco, Deus nos coloca sobre o muito. Aqui a gente vê um texto carregado de princípios, de verdades da Bíblia, sabe, que quando nós fazemos aquilo com fidelidade, com o que nós temos nas nossas mãos, Deus nos abençoa, Deus nos promove. E Jefté está lá em Tobi, esquecido, fazendo pouquinho todos os dias, e de repente o reconhecimento vem, de repente as pessoas vão lá e o buscam e dizem, olha, nós precisamos de você. Mas isso só acontece porque ele se preparou, porque ele tomou uma decisão na vida dele. Será que teriam saído de Gileade e teriam ido lá para Tobi se Jefté tivesse feito nada? Não, iam nem ficar sabendo de Jefté. Iam pegar alguém ali no meio deles, mas porque ele foi fiel, porque ele fez alguma coisa, mesmo não gostando. Às vezes a gente tem a falsa ideia de que a gente precisa gostar, a gente precisa estar muito feliz fazendo o que a gente... Ele não estava feliz não, que ele estava fazendo chorando. Pô, fui abandonado, fui caído, eu não queria estar aqui não, eu queria estar lá, mas é o que eu tenho, só tem tu, vai tu mesmo, é o que tem. E ele fez com fidelidade, e porque ele fez com fidelidade, o seu nome foi aparecendo, as pessoas ficaram sabendo daquilo que ele estava fazendo. As pessoas ficaram sabendo, as pessoas falaram, a gente precisa desse cara aí. Deixa eu dizer uma coisa para você, guarde isso no seu coração. Se você fizer com fidelidade, pode ter certeza que o seu momento, o momento de Deus honrar a tua vida vai chegar. Pode ter certeza disso. Deus vai abrir porta, Deus vai te conectar com pessoas, mas você precisa fazer a tua parte. Faça, Gui, mas eu tenho pouco. Faça com o que você tem. Gui, mas eu não tenho oportunidades. Faça o que você tem com a oportunidade que você tem, com o pouco que você tem. Faça alguma coisa. Deus não precisa que você faça muito. Deus precisa que você faça tudo com o que você tem, mesmo o que for pouco. A gente vê esse princípio na Bíblia o tempo inteiro. A mulher da botija de azeite lá, eu não tenho nada, eu tenho só um pouquinho. Mas é isso, pega o seu pouquinho, que para Deus se torna muito. Deus faz um milagre, para Deus não importa se é pouquinho, se é muito. Ele quer o meu tudo, e quando eu entrego o meu tudo, Ele multiplica, mesmo que for pouquinho, em muito. É isso que Deus precisa de mim e de você. E aí agora Jefté está voltando e sendo honrado. Ele sai como o filho bastardo, ele sai como rejeitado, ele sai como
o que não presta, ele sai como que vai embora daqui, some, a gente não te quer, você vai ser ninguém na vida. Ele sai como com a vida destruída, imagina o coração dele, mas agora, de repente, do dia para a noite, não do dia da noite, para mim e para você que estamos de fora da história, mas para ele não, porque sempre para nós demora mais, mas do dia para a noite, de repente, pum, aparece um exército lá dizendo, olha, nós queremos te colocar como líder sobre nós, e agora ele está voltando para o lugar de onde ele havia saído, envergonhado, agora ele está voltando sendo honrado, agora as pessoas estão recebendo ele, aplaudindo e dizendo, agora você vai liderar, agora você vai governar, agora você vai ser o juiz, agora você vai liderar do exército, agora você vai nos conduzir nas guerras, agora você vai conduzir nas batalhas. Querido, só Deus pode fazer isso nas nossas vidas, mas quando eu e você somos fiéis a Deus, pode ter certeza que é isso que acontece. Podem nos envergonhar, podem puxar o nosso tapete, pode passar a perna na gente, pode roubar, pode nos enganar, as pessoas podem fazer coisas ruins para nós, as pessoas podem nos desprezar, as pessoas podem fazer isso mesmo, as pessoas são más, mas saiba de uma coisa, que se você for fiel, Deus vai honrar a tua vida no tempo certo, Deus vai abençoar a tua vida no tempo certo. Talvez você já passou vergonha na sua vida algumas vezes, você trabalhou em lugares que o chefe fala, você é um burro, você é uma burra, some daqui, e você já foi envergonhado e envergonhada, mas se você se manteve fiel, você continuou fazendo aquilo que você precisava fazer, você não xingou o seu chefe, você se manteve, você obedeceu a palavra, pode ter certeza que o tempo da honra de Deus na sua vida vai chegar, eu não tenho dúvida disso. Agora, uma coisa que me chama a atenção, e tudo isso na verdade acontece na vida de Jefté por causa de uma coisa, a gente vai ver que Jefté, na verdade, ele até não tinha talvez sabedoria, não tinha tanto entendimento nas questões com Deus, porque a gente vai ver que ele faz até besteira, porque ele faz um voto com Deus, e ele faz um voto dizendo, olha, se a gente vencer a batalha, quando eu voltar da batalha, a primeira pessoa que sair da minha casa, eu vou oferecer em sacrifício. Fez a besteira de fazer esse voto, e quando ele volta da batalha, venceu a batalha, ele chega lá na porta da casa, quem que sai da casa? A única filha que ele tinha. Aí ele fala, minha filha, eu fiz um voto. A filha fala, pai, já que você fez um voto, você tem que cumprir. Só deixa eu sair com as minhas amigas, ficar com elas durante 2 meses para chorar a minha morte. E depois você pode fazer o que você precisa fazer. Ele sacrifica a sua filha. Não era o que Deus queria, é claro. Mas Jefté, ele tinha algo na vida dele. Ele era um homem que temia a Deus. Como é que a gente sabe disso? Olha o que o texto diz no versículo 9. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade, se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, quando o exército chegou lá chamando ele fala, bom, se vocês me levarem, olha o que ele diz, e o Senhor nos der a mim a vitória. Olha só, ele tinha tudo para dizer o quê? Porque eles foram lá para buscar Jefté, não foram lá para buscar Deus. Eles foram lá porque eles reconheceram que tinha um homem corajoso, tinha um cara valente lá, que era um guerreiro, que era bom de briga, que era bom de luta, que era bom de planejar, que era bom, que ia chegar lá e ia resolver o problema. Jefté podia dizer o seguinte, não, eu vou com vocês, pode deixar que eu vou resolver o problema, mas ele reconhece, quando as pessoas chegam lá para ele, diz o seguinte, olha Jefté, você vai com a gente, ele diz assim, se eu for e se vencer, se o Senhor nos der essa batalha, se o Senhor me der essa batalha, ele não coloca a sua qualidade à frente, ele não diz, olha, eu realmente sou muito bom, eu vou lá e vou resolver o problema de vocês, ele reconhece, ele coloca Deus acima, ele diz, olha, se o Senhor der a nós a vitória, ele sabe que na verdade a vitória viria de Deus, não era se ele era tão bom, se ele era tão forte, não é porque ele era um bom guerreiro, não é porque ele era apenas, se ele se achava um homem valente, mas ele diz, olha, se o Senhor nos der essa vitória, a gente vê aqui um homem temente a Deus, um homem que colocava Deus no lugar que precisava estar, e muitas vezes a gente olha para a vida de pessoas, por exemplo, na Bíblia, a gente pensa, puxa, como que teve vitória, como que viveu isso, como que viveu naquilo, mas nas nossas vidas, muitas vezes a gente faz totalmente o contrário, a gente não é temente a
a Deus, a gente não teme a Deus, a gente não coloca a Deus no lugar que Ele precisa estar. A gente pensa que a gente pode resolver os nossos problemas, a gente pensa que a gente pode ir lá e pode vencer o inimigo, a gente pensa que a gente pode ir lá e a gente pode conquistar com o nosso trabalho, com o nosso suor, a gente pensa que a gente é muito inteligente, que a gente é bom, não, eu vou resolver esse problema. A gente pensa que a gente está à frente de Deus, que Deus só vem atrás para nos abençoar e abençoar os nossos projetos. Mas Jefté, ele sabia das suas habilidades, das suas qualidades, mas ele diz: olha, quem vai dar a vitória para mim, para você, para esse povo, na verdade não sou eu, Deus é que vai nos dar essa vitória que nós precisamos. Um homem que temia a Deus, por isso que viveu tudo o que viveu, por isso liderou aquele povo, por isso durante 6 anos, depois de tanto tempo de opressão, aquelas pessoas viveram um tempo de paz. Quando eu e você colocamos Deus à frente, quando eu e você colocamos Deus como prioridade nas nossas vidas, saiba de uma coisa, querido, sabe por quê? Porque a vitória nas nossas vidas, as conquistas nas nossas vidas, aquilo que Deus pode fazer, que muitas vezes é sobrenatural, é Ele que tem que fazer nas nossas vidas, não sou eu, não é você. Então coloque Deus no lugar que Ele precisa estar na sua vida. Seja uma pessoa temente a Deus, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, reconheça o Senhor em tudo que você fizer, coloque o Senhor em primeiro lugar. Deus, olha, é isto aqui que o Senhor tem para a minha vida, sabe Deus, esta é a tua vontade para mim, Deus, este é o teu projeto, é isso que o Senhor quer, porque se o Senhor não for, eu não vou. Eu sempre faço essa oração quando eu vou subir aqui, eu falo: Deus, eu estudo para estar aqui, eu me preparo, mas eu sempre falo, eu oro e falo: Deus, se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não falar através da minha vida, não me deixa falar, porque é Deus que precisa fazer, é Deus quem faz, é Deus quem opera, não sou eu, não é você, é Deus em nós e através das nossas vidas. E Jefté, ele reconhece isso. Eu posso ser bom, posso ter minhas habilidades, mas a vitória vai vir de Deus. Essa história, eu amo esse tipo de história, porque essa história é a minha, é a nossa história. Quem nunca passou por uma frustração na vida? Quem nunca chegou num momento que pensou assim: puxa, eu estou em Tobi, o que fizeram para mim, eu não vou sair desse lugar. A cicatriz que foi causada no meu coração nunca mais vai ser curada, não vai cicatrizar, não tem jeito. Eu vou carregar isso aqui para o resto da minha vida, eu vou ficar preso nisso aqui. Todos nós já passamos esse lugar aqui. Se não passamos, vamos passar. Porque na vida a gente enfrenta luto, sofrimentos, dores, choro. E o que Jefté me ensina é que se eu levar lá para Tobi, por mais que seja difícil, se eu levar Deus comigo, Deus me traz de volta. Se Deus estiver lá comigo, mesmo no momento difícil, mesmo no momento da dor, mesmo no choro, talvez noites sem dormir, pensando: puxa, fui abandonado, puxa, eu não vou ter um futuro, mas se eu levar Deus lá comigo, Deus me traz de volta, Deus cura o meu coração, Deus honra a minha vida, Deus me abençoa. A moral da história aqui é o seguinte, querido: pode perder tudo, você pode ser mandado embora, podem te trair, só não perca uma coisa na tua vida, uma pessoa, só não perca Deus, só não perca a presença de Deus, porque é tudo que você precisa. Podem te jogar de canto, podem te mandar embora do emprego, podem trair você, podem te abandonar, podem ferir o teu coração, pode fazer o que for com você. Você pode estar lá em Tobi pensando: eu vou morrer aqui, mas saiba de uma coisa: se Deus estiver com você lá em Tobi, é tudo que você precisa. Mas como é que vão me achar lá em Tobi? Deus achou Davi lá no meio do pasto, Deus achou José quando era lá escravo dentro da cela, Deus ele me acha, Ele te acha onde for preciso, Ele me encontra e Ele te encontra. Saiba disso, em nome de Jesus. Você pode perder tudo, perca pessoas, perca amigos, mas saiba de uma coisa: não perca Deus, porque se Deus estiver com você, você vai viver milagres, você vai viver a bênção, você vai viver o favor, você vai viver coisas sobrenaturais de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Assim como Jefté saiu envergonhado, ele voltou honrado, assim vai ser na tua vida, em nome de Jesus.